Jonas, capítulo 1. O versículo de número 1. E veio a palavra, e veio a palavra, e veio a palavra. Querem ficar em pé? Eu percebi que alguns estão ficando em pé para ler. Então, eu leio e a gente se assenta. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Grite bem alto: fugir. Mais alto: fugir. A pior coisa da vida é tentar fugir daquele que não dá para fugir. A gente faz cada bobeira, né? Como é que eu vou fugir de alguém que é impossível fugir dele? Às vezes a gente vive a crise de Jonas, tentando fugir daquele que é impossível. E descendo para Jope, achou um navio. Porque toda vez que a gente decide fugir, a gente sempre encontra o que não presta, que vai nos financiar a se distanciar mais de Deus. Achou um navio que ia para Tarse, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face de quem? Como fugir da face do Senhor? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Grite bem alto: vento. Você percebeu o verso 1? O verso 1 começa: e veio a palavra do Senhor. Já que você não ouve a palavra, no verso 4 vai vir um vento. Ninguém fala nada. O verso 1 veio a palavra. Já que eu não escutei, no verso 4 vem um vento. Já que você não ouve a palavra, você ouve vento. Você lembra Atos 2? No dia de Pentecostes? O dia do avivamento? Já que você não ouviu a palavra, vai ouvir o vento. E fez no mar uma grande tempestade, o navio estava a quebrar-se. 5. Então temeram os marinheiros e clamaram com cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar fazendas, estando no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, se deitou e fez o quê? Mas a palavra veio, o vento veio, a tempestade veio. Há 3 maneiras que Deus pode sacudir um Jonas: ou através da palavra, ou através do vento, ou através de uma tempestade. Posso pedir uma coisa para vocês ou não? Sim ou não? É o mês do quê? Então é impossível ser o mês da palavra que se você não me der atenção com o texto aberto. Nós vamos se sentar. Então não importa se é no smartphone ou no texto impresso, mas você precisa abrir o texto, ok? E nós vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Se assente, por favor. Estou falando para o maestro ali que a pessoa imperativa é assim: se ele tocar rápido, eu vou atrás dele. Se ele tocar devagar, eu vou devagar. O livro de Jonas é um dos livros mais sublimes, que estão dentro do que nós chamamos do
profetas menores. É uma subdivisão que os teólogos chamam dos 12 profetas menores, que alguns deles profetizaram antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. Profetas com a incumbência de carregar uma mensagem, não deles, mas de Deus. Eu penso que é daqui que a gente precisa começar a pensar. Os profetas veterotestamentários eram chamados de Navi ou Nabi, porta-vozes de deuses ou de Deus, chamado também de videntes. Mesmo no contexto politeísta, o vidente era porta-voz de uma divindade. No contexto monoteísta, o profeta era porta-voz de uma divindade. Ele não tinha mensagem. Ele transmitia a mensagem de outrem. Ele não tinha tema de sermão. O sermão era de uma divindade que ele tinha incumbência de transmitir. Na pós-modernidade isso é chamado de pregadores, porta-voz. O texto grego vai chamar de querix. Querix são porta-voz. Só existe um querix quando ele carrega um querigma. Querix em grego é mensageiro. Querigma é a mensagem. Quem já assistiu o Shrek sabe do que eu estou falando. Quando o Shrek no pântano é visitado por um querix. O que era um querix? Era um mensageiro do rei que trazia uma carta, ou um ofício, ou uma informação timbrada pelo anel selete real. E a partir dali todas as pessoas deveriam prestar atenção, porque aquele querix não tinha uma mensagem pessoal, ele carregava uma mensagem de um rei. A importância da mensagem profética, a mensagem de um pregador, não é o poder da eloquência que ele tem, pode lhe ajudar, mas o que adianta ter eloquência se ele não carrega a mensagem do rei? Eu não estou desqualificando a capacidade de se comunicar, não é sobre isso. Mas se você for estudar com muito cuidado, você vai perceber que o apóstolo Paulo não tinha a habilidade que Apolo tinha. Apolo era eloquente, Paulo não tinha a eloquência que Apolo tinha. Mas isso não fazia de Paulo um homem que carregava uma mensagem pessoal. Ele continuava sendo aquele que transmitia a mensagem do reino de Deus. O livro de Jonas é um dos livros dos textos veterotestamentários que estão na subdivisão de 3 livros, chamado os livros da interrogação. Por quê? O livro de Jonas tem 4 capítulos, 48 versículos, e está lado a lado com o livro de Naum e o livro de Lamentações. Curiosamente, tanto Naum como Lamentações e Jonas terminam com interrogação. Dentro da gramática, que é o conjunto de regras que vai favorecer a construção de textos, a interrogação é uma informação ou aquilo que está correlacionado a uma pergunta, a uma frase. É curioso, porque a gente está sempre acostumado com Deus que responde perguntas, mas quando você se debruça ao livro de Lamentações, Naum e Jonas, Deus não está preocupado em responder nada, Deus está preocupado em fazer perguntas. A saber, o livro de Jonas, Deus não termina afirmando nada, concluindo história nenhuma, não. O livro de Jonas, o 48º versículo, termina com interrogação. E por que termina com interrogação? Porque Deus nem sempre responde. Ele pergunta porque sabe que a resposta está dentro daquele a quem ele está perguntando. Isso é matéria do Enem. Eu estou falando para universitários.
Dentro da matéria do Enem, existe uma matéria chamada maêutica socrática. O que é a maêutica, segundo Sócrates? Sócrates, sua mãe era parteira. Observando sua mãe auxiliando no parto das mulheres, ele estabelece o que é chamado de maêutica, parir ideias. E que método é esse? É um método que, ao invés de responder, pergunte. Isso é uma regra dos grandes sábios. Quando era indagado, ao invés de responder o que o pupilo lhe perguntava, ele dizia: antes de lhe responder, eu lhe faço outra pergunta. E com essa pergunta, a maêutica tinha a capacidade de parir a ideia que o indivíduo tinha dentro. Então, saber, no final das contas, não tinha necessidade de responder, mas perguntando, o indivíduo respondia a sua indagação. Eu me lembro de uma história de A.W. Tozer, um dos mais brilhantes pregadores, quando um dia um aluno perguntou para ele: professor, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Achando ele que A.W. Tozer diria para ele: estudar a Bíblia, por ser teólogo. Só que A.W. Tozer, ao invés de responder a pergunta, diz para ele: antes de responder, te faço uma pergunta maêutica, capacidade de gerar a resposta dentro de você. Me responda essa antes de responder a sua. Eu tenho um pássaro e ele tem duas asas. Qual é a asa mais importante? A da direita ou da esquerda? O pupilo respondeu: as duas. A.W. Tozer: está aí a tua resposta. O que adianta orar se eu não estudar? E o que adianta estudar se eu não orar? O livro de Jonas é esse convite de Deus dizendo: será que dentro da pós-modernidade não pode haver na casa do oleiro nesse mês mais um Jonas fugindo do propósito de Deus? Fugindo da face de Deus? Correndo atrás dos seus próprios sonhos egocêntricos? Será que não? Alguém fugindo a passos largos, dizendo: vou fugir de Deus, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja, vou mudar de amigo. E Deus dizendo: para onde você vai fugir da minha face? Você pode ir para Nínive, pode ir para Tassi, pode ir para Goiânia, pode ir para São Paulo, pode ir para o Japão. Eu estou em todos os lugares, eu sou Deus Todo-Poderoso. A pergunta desse livro me inquieta. Me inquieta por quê? Porque Deus tem um projeto para um homem. Vou de novo. Deus tem um projeto para um homem. Deus tem um croquis. Deus tem uma maquete. Deus está dizendo: eu tenho um projeto para um homem. Meu retorno foi sumindo. Que Deus é esse que tem projeto? E como é que ele começa esse projeto? Olha o capítulo 1, verso 1, deixa o texto aberto. E veio a palavra. Não há ninguém que Deus tenha um projeto que esse alguém não seja movido pela palavra. Não há ninguém que Deus tenha um projeto na vida deste homem que esse projeto não seja gerado através da palavra. E veio a palavra. Só que olha o detalhe: essa palavra não veio de homem, essa palavra não veio do diabo, essa palavra não veio do rei, não veio de um imperador. E veio a palavra do Senhor. Esse mês é o mês da palavra, e sendo o mês da palavra, nós vamos nos submeter. Não há palavras de homens, não há palavra de autoridades humanas, é a palavra daquele que criou no meio do caos. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. O
problema está aqui. Será que essa palavra veio e de quem que ela veio? O texto diz: veio do Senhor. Olha para cá. Pasme em vocês. Me parece que quanto mais tempo a gente fica dentro da igreja, menos a gente valoriza a Bíblia. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Nunca houve em tanto tempo a desvalorização do texto bíblico. Nunca houve. Nós temos jovens e pessoas que frequentam os nossos cultos que não confessam mais a ortodoxia do texto. Hoje eles acreditam que a Bíblia contém a palavra. Eles não acreditam mais que a Bíblia é a palavra. Alguns dizem: não é bem por aí, eu acho que é um conto, é uma fábula. Não. A palavra grega usada é theopneuston. A Bíblia é inspirada, aspirada e totalizada. Quando a gente vai para o grande conquistador francês Napoleão Bonaparte, não era pastor não, nem pregador. Um dia indagaram a Napoleão Bonaparte, dizendo: diga para nós o que é a Bíblia e o que representa a palavra para você. Ele poderia dizer: um livro de regras. Ele poderia dizer: um livro importante. Só que Napoleão não era frequentador de culto, mas sabia da importância desse livro. Napoleão nunca cantou num congresso de jovens, nunca subiu num púlpito, mas sabia a importância desse texto. Alguém perguntou: o que é a Bíblia para você? Ele disse: um organismo vivo. Para. Alguém disse: não entendi, Napoleão. A Bíblia para mim é um organismo vivo. Você sabe que Napoleão estava parafraseando? Ele estava parafraseando no século XVIII Louis Pasteur, um francês químico, responsável pela pasteurização. O homem responsável de dividir entre o fermento químico e biológico. Sabe o que Louis Pasteur descobriu? Dentro da pasteurização, que o fermento biológico são micro-organismos vivos, que fora de uma massa, estão adormecidos, mas introduzidos em uma massa. E essa massa solvada, esses micro-organismos se despertam e criam uma combustão de dentro para fora. E uma massa que está pequena começa a crescer. É disso que ele está falando. Escute-me, eu termino. Já. Que é a palavra para nós. E veio é minha terceira vez que eu vim aqui. Terceira, né? E vai ser a última. Vai dar problema essa daqui. A falta de conhecimento bíblico faz a gente beirar a loucura. É bom gravar o que eu estou falando. Glória. A falta de conhecimento bíblico, a gente transita entre ato profético e ato patético. A falta de conhecimento bíblico, a gente vai alterando entre espiritualidade e excesso de dopamina. Porque a gente acredita que o excesso de arrepio e a vontade de chorar é espiritualidade. Mas a espiritualidade não começa quando eu me arrepio. A espiritualidade começa quando eu me converto. O analfabetismo bíblico está tão avançado que cantamos não mais a Bíblia. O culto não é dirigido pela Bíblia. Confundimos palavra de Deus com positivismo. Me permita, por favor, olhe nos meus olhos e não se levante. Se você se levantar enquanto eu estiver falando, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você está acostumado a se levantar para quando todo mundo está levantando? Aprenda a respeitar a palavra.
Porque a falta de reverência na palavra faz o indivíduo virar as costas do pregador que carrega a palavra. Aprenda a ter respeito pela palavra uma vez na vida. Vai para cá. Um dos mais brilhantes sociólogos franceses, chamado Auguste Comte, vai estabelecer o positivismo. Grite bem alto, positivismo. E aí nós temos um problema, porque a palavra de Deus não fala de pensar positivo, fala de fé. Manipular alguém através do positivismo é gerar nesse alguém uma expectativa errônea e ilusória. Vai acontecer quando Deus nunca disse. Vai abrir quando Deus nunca falou. Vai curar quando Deus nunca prometeu. E as pessoas saem do ambiente criando uma expectativa daquilo que Deus disse que faria, e Deus disse: eu nunca disse. Por quê? Porque o profeta não tem mensagem. Ele transmite uma mensagem. Ele não se compromete. Ele só abre a boca quando Deus lhe dá a mensagem que muda o ambiente. Profeta não profetiza o que vê, não profetiza o que acha, não. Profeta profetiza o que Deus manda. Estão comigo, sim ou não? Eu já vou terminar. Eu vi um glória ali. Eu vi um aleluia ali. Há 20 dias atrás, 30 dias para ser preciso, Deus me deu a oportunidade de lançar o meu livro na igreja do Dr. Hank Knowles, um ícone na música gospel em Orlando. Após o lançamento, eu tive 2 horas de conversa, e eu penso que foi as 2 horas mais sublimes da minha vida até hoje. Em um diálogo profundo com o Dr. Hank Knowles, sobre a música gospel, sobre o evangelho. Aí para mim, e sabe qual foi a pergunta, pastor Alisson? Isso que eu fiz ao Dr. Hank Knowles. Eu disse: o Senhor estabeleceu uma nova musicalização congregacional. O Senhor estabeleceu um estilo novo. O Senhor alcançou lugares que muita gente não alcançou. Eu disse para ele: como é que o Senhor alcançou isso? Olha a resposta de Dr. Hank Knowles. Ele disse: é porque o meu pastor pregava no domingo, e na terça eu colocava o campo harmônico no sermão dele. Por isso que fiz sucesso, porque eu cantava o sermão que o meu pastor pregava no domingo. Estão comigo ou não? Ei, e veio a palavra do Senhor. A quem? Olha para cá. Quando a palavra do Senhor vem, não precisa da tua ajuda, não precisa do teu jeitinho. A palavra do Senhor vem e muda o ambiente. Deu vontade de falar uma coisa, mas não posso, cara. Sabe esse negócio que a gente fica: eu determino, eu declaro. Eu imagino Deus no trono dizer assim: você não determina nada, você não declara nada. O analfabetismo bíblico gera pessoas emocionais que declaram e determinam e profetizam quando Deus não falou nada. Não confunda intercessão, oração com determinismo. Fala comigo, pelo amor de Deus. Não deixa eu falar sozinho não. Prega comigo, bate o bolo comigo, bate a massa comigo. Não deixa eu falando sozinho não. Ei! E veio a palavra. Quando a palavra vem do Senhor, não precisa da tua ajuda. Pensar positivo, declarar, profetizar. Por que tantas coisas a gente profetizou e não mudou nada? Porque não foi profecia de Deus, foi falácia nossa. Porque se fosse profecia de Deus, mudaria. Se fosse profecia de Deus, Deus tinha mudado a tua casa, Deus tinha mudado a tua rua. Estou liberando essa palavra. Se fosse Deus que vinhasse uma palavra, Deus era responsável por essa palavra. Ontem eu estava na igreja que pastoreio em São Paulo. Eu assumi essa igreja, tinha 22 anos, minha esposa tinha 20. Eu completei ontem 17 anos pastoreando essa mesma igreja, 22 anos de ministério. Eu casei virgem, cara, nunca bebi, nunca fumei. Eu fui para o seminário, eu tinha 16 anos. Eu não entendo de outra coisa, só entendo de igreja e de Bíblia.
Tem gente aqui que tem pós-graduação em cocaína, em bebida, em balada. Eu não entendo nada disso, eu só entendo de igreja. E eu posso te dizer uma coisa: ao longo do tempo a Bíblia foi saindo do culto, e a gente foi colocando um monte de coisa que não era a Bíblia. Olha para cá. Por que a gente profetiza e nada muda? Porque não é profecia de Deus. Uau! Uau! É disso. Porque quando a palavra do Senhor vem, ele não precisa nem entrar na casa do centurião de Cafarnaum. Quando a palavra dele vem, o centurião diz: não precisa nem vir, basta só uma palavra e o meu servo sara. Pedro! Sim, Senhor. Mateus 14. Tem uma tempestade. Senhor, se o Senhor mandar, eu ando sobre essas águas. Você entendeu ou não? Vou de novo. Mateus 14. Pedro não saiu do barco dizendo: eu determino, eu profetizo, eu determino, eu profetizo. Ei, Pedro não é analfabeto biblicamente, não. Pedro sabe: se o Senhor falar, eu caminho sobre a tua palavra. Se o Senhor falar, eu caminho sobre a tua palavra. Se o Senhor falar, eu caminho pela sua palavra. Por que tem gente saindo do barco e afundando? Porque confundiu determinismo com palavra. Pedro é inteligente. Se o Senhor falar, eu saio. Ele é bobo. E veio a palavra para Pedro: vem, Pedro. Lá vai Pedro. Ué, que coisa estranha. Não confie no seu intelecto. Não confie na sua autoridade. É a palavra que te move. Vou de novo. É a palavra que te move. Você não precisa auxiliar a palavra. Vou tornar a dizer isso. Você não precisa profetizar quando a palavra não fala. Você não precisa declarar quando a palavra não fala. Só que quando a palavra falar, ela garante tudo segundo a palavra. Quer ver? Veja como agora a chave abre tudo. E veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e o levou. A palavra hebraica ali é tomar com força. E o colocou no meio de um vale. Glória. E veio a palavra do Senhor. Tomou Ezequiel, baixinho, e veio a palavra dele. Me colocou no meio de um vale de ossos secos. E olha Deus, Ezequiel 37. Deus perguntou: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Se fosse um analfabeto biblicamente, diria assim: eu determino, eu declaro. Só que Ezequiel não é analfabeto biblicamente, não. Ele sabe que ele não tem palavra. Ele é porta-voz de uma palavra. E já que ele é porta-voz de uma palavra, ele diz: só tu sabes. Porque se o Senhor falar, isso pode acontecer. Aí a Bíblia, estou liberando essa palavra. Deus disse: então Ezequiel, abre a boca, profetiza. E eu profetizei como me deu ordem. E houve um barulho no vale de ossos secos. Veio osso ao seu osso, cresceu nervo, veio carne, veio pele. E o Senhor colocou todos em pé.
Vem logo. Vem logo. Sabe uma coisa que a gente precisa descobrir? É que uma vez que você se comprometeu a ser um obreiro da casa de Deus, você precisa estar comprometido diferente de multidão. Precisa estar pronto. Não é por favor, vem logo. Pegou em mim, por quê? Pegou em mim, por quê? Marcos 6,45. E Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Jesus só obriga discípulo. Multidão não é obrigado, não. Não colocou o colete? Fica ali. Cara de discípulo, cara. Ele é o profeta, eu sou Deus. Vai falar? Vai ou não? Vai falar o que eles querem que você fale? Porque profeta não fala o que o povo quer. Aleluia, Jesus. Profeta fala o que Deus manda. Glória. Profeta não se adequa à multidão. Profeta só abre a boca quando Deus fala. Profeta não tem seguidor, profeta tem missão. Aleluia, Jesus. Profeta só fala quando Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Profeta não tem voz enquanto Deus não abre a boca para dar palavra. Muitos papagaios andam falando de Deus sem carregar a mensagem de Deus. Tá cheio de gente ferida, e eu conheço casamentos que foram destruídos por causa de profetas que não carregavam a mensagem de Deus. Eu conheço igrejas que foram fechadas, mas eu vim essa madrugada debaixo de uma palavra dizendo: Deus vai levantar jovens, homens, mulheres, carregando uma profecia que vai mudar. Levante as suas mãos para o alto, rapaz. Você não veio assistir culto, não. Abra a boca, diga glória a Deus. Abra a boca, diga glória a Deus. Abra a boca, diga glória a Deus. Põe na tela para mim. Põe. Jonas 1 e eu termino. Pelo amor de Deus, põe logo que eu preciso pegar o voo. E veio a palavra do Senhor a quem? Olha para cá. Deus tem uma missão para um homem pregar num ambiente transcultural. Ninguém nunca tinha saído geograficamente do ambiente monoteísta. É a primeira vez que Deus tem um desafio para um camarada atravessar as fronteiras. Não entenderam nada. Deus disse: você é filho de quem? A palavra Amitai em hebraico significa verdade. E veio a palavra do Senhor Jonas, filho da verdade. Porque Deus está dizendo: eu só posso entregar a palavra para alguém que foi gerado na verdade. Gente que foi gerado na mentira não pode carregar a minha verdade. Só que tem um detalhe, pergunta me qual é o detalhe? A palavra Jonas em hebraico é Ionã. Grite bem alto, Ionã.
Você sabe o que significa Ionã? Pomba. Olha que loucura. E veio a palavra do Senhor para uma águia. Quando a palavra do Senhor vem, não importa a estrutura cilíndrica da árvore. O que é mais importante não é a ave, é a mensagem que ela carrega. A meritocracia tirou o mérito da palavra e começou a colocar mérito em pessoas. Deus está dizendo, a palavra vem para uma pomba. Eu posso usar águia, mas decidi usar pombas. Vou de novo. Eu posso usar falcão, mas decidi usar pomba. Vou de novo. Eu posso usar uma ave com estrutura cilíndrica maravilhosa, mas eu decidi usar uma ave simples, pequena, inofensiva, que vai carregar uma mensagem de esperança. Pomba. Em qualquer ambiente corporativo que você for, todo mundo vai dizer para você que você precisa aparecer com o quê? Com o quê? Olha a utopia do evangelho. Deus está dizendo, você não precisa voar alto, voe o suficiente. Você está querendo tanto ser águia e deixa de ser pomba. Eu vi o Deus ali. Não, você nasceu para voar alto. Não, nem todo mundo é águia. Não, mas você tem que voar acima da tempestade. Isso é águia. Não, você precisa pairar. Isso é águia. Só que esqueceram de dizer que a águia é uma ave que voa solitariamente. E o evangelho não trata de você, trata de nós. Pergunta para mim, por quê? Na oração do Pai Nosso eu tenho um tripé. O Pai é nosso, o pão é nosso e a dívida é nossa. Nunca tratou de você, fala sobre nós. Então, a tua mentalidade de águia não cabe em nossa comunidade, porque a nossa comunidade não é a comunidade de águias, é uma comunidade de pombas. Por isso que Jesus disse, seja simples. Você pode ser uma águia na perspectiva corporativa, mas na perspectiva cristã, Deus não quer águias. Deus quer uma pomba. Pergunta a mim, por quê? Se não der glória agora, você vai ver. Quando a Segunda Guerra vem, as águias não poderiam carregar mensagem. Porque se elas carregassem as mensagens, elas poderiam ser abatidas. No meio de tantas aves, escolher uma pomba para carregar uma mensagem e atravessar todas as fronteiras, todas as malas. Deus está dizendo, no meio das guerras, você carrega uma mensagem de esperança no meio das guerras. Escuta, quando as águas minguaram depois do dilúvio, tinha toda espécie de águia lá, toda espécie de falcão. Noé não escolheu uma águia não, Noé disse, eu quero essa pombinha. Era para você ter dado glória. Você vai fazer o que com essa pombinha? Ela não tem a estrutura de uma águia, mas ela não se mistura com impureza. Ela é uma ave limpa. Grite bem alto, pomba. Mais alto, bomba. Você já leu Cantares? Cantares de forma tipológica, alegórica, é a fala do noivo com a noiva. É Cristo com a igreja. Ele nunca disse que você é a águia dele. Abre, põe na tela. Cantares capítulo 1, verso 14. Põe na tela rapidinho. Cantares 1,14. Põe na tela. 1,14. 1,15 para ficar bonito. Vai! Você vai esperar eu ler para você dar glória? Você vai esperar eu ler, dar um brado, você dá glória? Não. Eis que és formosa, ó amiga minha, és que és formosa, os teus olhos. Eu não tenho visão
visão de águia, mas eu tenho visão suficiente de olhar a vida como as pombas olham, olhando com a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Grite bem alto, eu quero ser uma pomba. Mais alto, eu quero ser uma pomba. Cantares 2, verso 10 a 15. Põe na tela aí. Vai louco. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque é isso que o inverno passou. A chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz das aves ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides, as flores exaltam o aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É agora. Pomba minha, pomba minha, pomba minha. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. Pomba minha, pomba minha, pomba minha, pomba minha, pomba minha. Não é sobre voar alto, é sobre voar o sul. Mas eu quero voar alto. Não, calma. Você está perdendo tanto tempo em querer ser o que você nunca vai ser, e perde tempo que você deveria investir de ser o que você é. Uma pomba que carrega uma mensagem de esperança. Eu tenho dislexia, nível 3. Você sabe o que é ter dislexia na perspectiva neurológica? Quem é psicopedagogo como eu que está aqui, quem é pedagogo, quem é psicólogo, psiquiatra, sabe do que eu estou falando. Eu tenho dificuldade de alfabetização, de interpretação de texto. Eu só fui aprender a escrever o meu nome de forma correta na da segunda série, quando eu tinha 8 anos de idade, com muita dificuldade. Eu não fui curado da minha dislexia, eu continuo, tenho dislexia. O que eu mais faço é trocar letra quando eu estou escrevendo uma redação. Meu sonho era escrever como você, cara. Não ter o meu problema neurológico. Eu não sou uma águia, sou uma pomba. Só que isso não foi desculpa de eu não terminar meu seminário, não fazer uma pós em ciência da religião, não se formar no Mackenzie em análise do discurso, não terminar na PUC um hebraico e não terminar 6 meses atrás um pós em psicopedagogia. Não foi desculpa de eu escrever 17 livros e ser o teólogo mais novo com a Bíblia lançada com nota de rodapé de minha autoria. E eu sou uma pomba. E você, águia, só escreve da vida alheia. E você, águia, só escreve o que não presta. E você, águia, só fica falando o que não pode falar. Será que é sobre voar alto ou voar o suficiente? Ei, um dia Podorevsky estava tocando na cúpula da Rússia. A primeira dama estava sentada na frente. Após a sua apresentação, ele entra para o camarim. A primeira dama entra atrás com os seguranças e diz para Podorevsky: eu daria minha vida para tocar como o senhor toca. Podorevsky com a mão na gravata de borboleta, olhando para o espelho, olha para a primeira dama e diz assim: enquanto a senhora daria vida para tocar como eu toco, eu dei, por isso toco como eu toco. Seus livrinhos de autoajuda, pomba, está dificultando você. E você está querendo ser águia quando você já deveria ter construído sua história como pomba.
Escute. Cadê minha Bíblia? Em 1 ano e meio essa Bíblia vendeu 10.000 exemplares. Tem 3.500 guias introdutórios de minha autoria aqui. De alguém que aprendeu a escrever e ler decorando os poemas de Cecília Meirelles. Porque foi assim que a professora me ensinou. A pergunta que não quer calar é isso. Eu não sou uma águia. Eu não vou alto. Eu vou o suficiente. Vou de novo. Eu não vou alto, eu vou o suficiente. Vou de novo. Eu não vou alto, eu vou o suficiente. Eu não posso perder minha oportunidade de falar aqui hoje para vocês. O itinerante passa para ver se volta e receber oferta. Eu não vim por causa de agenda. Eu vim porque eu quis. Eu não cobrei cachê para estar aqui. Eu não dependo da oferta que vão me dar. E se quiserem me dar. Eu não vim por causa de dinheiro. Eu vim por causa de propósito. Então eu vim para cumprir um propósito. Eu não posso perder a oportunidade de pregar e estimular você. Não a voar alto, mas voar o suficiente. Voe o suficiente. Voe o suficiente do propósito de Deus. Termino citando um texto. Posso ou não? E foi Jesus em um dos deltas do Jordão. E quando chegou, João Batista estava batizando. Jesus olha para ele e diz assim: é necessário você me batizar. Ok. E Jesus foi submetido ao batismo. E quando saiu das águas, os céus se abriram. E o Espírito desceu como forma corpórea. Uma bomba. Por que não foi um águia? Porque eu voava só o suficiente. Sabe qual é o problema? É que a gente está querendo implantar dentro da palavra uma coisa que a palavra nunca disse. Fechei. Terminei. Eu preciso ir embora. E você também. Fique em pé.